Olá, bem-vindo à nossa sétima aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso, Traduzindo a Filosofia, e vamos falar sobre o principal discípulo de Platão, que foi Aristóteles. E Aristóteles, ele, diferente de Platão, ele não era ateniense, ele era macedônio, nasceu numa cidade chamada Estagira, e aos 17 anos ele foi estudar com Platão em Atenas. Então, Aristóteles, embora fosse o mais brilhante discípulo de Platão, ele divergia do seu mestre em vários aspectos. Então, não sei se você lembra que nós falamos em Platão, de que Platão ele era dualista, porque ele acreditava que existiam dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo que nós vivemos, e o mundo das formas, o mundo das ideias, que é onde tudo tinha uma forma perfeita, um ideal de tudo que existe nesse mundo. E que o mundo sensível era apenas uma sombra, era apenas uma imitação mal feita do mundo das ideias, certo? Então Aristóteles ele vai divergir de Platão quanto a isso. Ele vai dizer que só existe um mundo, esse mundo que nós vivemos, o mundo sensível. E que o nosso corpo, embora nós tenhamos uma alma, ele não é dividido entre corpo e alma. O nosso ser, ele é exatamente o conjunto da nossa matéria junto com a nossa alma. E que essa alma ela não sobrevive após a nossa morte. Então, por essa divergência, Aristóteles era chamado de monista, por acreditar apenas em um mundo, em apenas uma materialidade de corpo. Certo? Sendo assim, como Platão dizia que as formas perfeitas ou a verdade absoluta estava no mundo das ideias, então para Platão não adiantava observar o mundo sensível, porque se esse mundo aqui era apenas uma imitação mal feita do mundo das ideias, se você observar esse mundo, você vai chegar cada vez, na verdade, vai estar cada vez mais longe da verdade ideal, porque esse mundo aqui é só uma imitação mal feita. Então, para Aristóteles era o contrário. Aristóteles ele era filho de médico e ele estudou medicina, então até os 17 anos antes dele ir estudar com Platão, ele se formou em medicina e ele era absolutamente adepto à observação empírica, à observação do mundo. Tanto que Aristóteles vai ser conhecido como o primeiro cientista da história. E ele estudou uma série de assuntos. Ele vai falar sobre lógica. Nós já falamos, inclusive, no terceiro vídeo, sobre alguns princípios básicos de lógica desenvolvidos por Aristóteles. Ele vai falar de política. Ele vai falar de metafísica. Ele vai falar de ética. Ele vai falar de matemática. Enfim, ele vai abranger uma série de assuntos em suas obras, tanto que hoje nós vamos falar especificamente sobre um assunto, sobre metafísica. Só que antes de começar a falar de metafísica, eu vou abrir um parênteses, assim como eu abri no vídeo sobre Platão, para falar sobre a concepção de amor, porque eu acho bastante interessante a divergência entre eles. Não sei se você lembra no último vídeo, mas nós falamos que o amor platônico ele era um amor desejante. Porque para Platão, amor era eros. E eros nada mais era do que desejo. E quando o desejo acaba, o amor acaba. E o que era desejo para Platão? Era a falta. Então você deseja o que você não tem e ama o que você deseja, certo? Esse era o amor em Platão, amor eros. Já Aristóteles, ele vai ter uma concepção diferente de amor. Então, para Platão, amor era filia. Filia. E não era na falta, era ao contrário. Para Aristóteles, o amor filia, ele era na presença. Então, satisfação nas coisas que você tem, na família que você tem, na mulher que você tem, nos filhos que você tem, no emprego que você tem, na casa que você tem. Satisfação de poder usufruir as coisas que você já possui. Então, enquanto para Platão o amor era eros,
E vamos entender aí que esse tipo de amor, tanto para um como para outro, era reflexo das teorias metafísicas de cada um. Porque enquanto Platão acreditava que a verdade absoluta estava sempre num outro mundo, no mundo das ideias, no mundo inalcançável, então ele amava a verdade porque a verdade estava num mundo inalcançável. Então ele era desejante dessa verdade. Então o amor em Platão era desejante. Como Aristóteles, ele acreditava que a verdade estava aqui no nosso mundo, que nós já nos encontrávamos já no mundo sensível, que bastava observar o mundo para a gente poder descobrir a verdade, então nós temos que ter amor pelo que nós já temos. Então, para Aristóteles, amor era filia, satisfação nas coisas que nós já temos. Certo? Então, tá bom. Essa era a parênteses que eu queria fazer sobre o amor em Aristóteles. Então, hoje nós vamos falar especificamente sobre metafísica. Primeiro, eu vou conceituar o que é metafísica. Bom, nós falamos nos primeiros vídeos que a filosofia surgiu para dar uma resposta racional ao que antes apenas a mitologia respondia. Lembra lá no primeiro vídeo que nós falamos sobre mitologia grega, como surgiu o universo, como surgiu a Terra, como surgiu o céu, como surgiu o tempo? Lembra? Nós falamos de Caos, de Gaia, falamos de Cronos, falamos de Zeus, enfim, falamos de uma série de deuses elementares e da segunda e terceira geração dos deuses. Tá? Então, até então a mitologia explicava o que acontecia no mundo e de onde viemos. A filosofia vai surgir para poder dar uma explicação racional, então, da onde nós viemos, qual é a essência da vida, da onde veio o mundo, sem necessariamente se ter fé. Porque a fé é acreditar em coisas sem provas. Quem dá a melhor definição de fé é o próprio apóstolo Paulo em Hebreus, quando ele diz que a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, porém não observadas. Certo? Então, toda teologia, toda mitologia, ela necessita de fé. Porque são coisas que você não tem como provar. Certo? A filosofia, ela vem para tentar explicar esse tipo de coisa sem a necessidade da fé, de maneira racional, de maneira lógica. E Aristóteles vai ser o pai da lógica, porque ele vai desenvolver conceitos, como nós vimos no terceiro vídeo, nós falamos sobre conceitos de princípios da identidade, princípio de não contradição e princípio do terceiro excluído, que vão dar diretrizes ao raciocínio lógico para que ele possa ser construído de maneira que ele tenha uma coerência sequencial. Certo? O princípio metafísico se refere meta, em grego, ao além do físico. Ou seja, coisas que estão além do plano material. E nesse ponto, a filosofia ela vai ser especulativa, porque ela também não tem como explicar. Então a metafísica de Platão, ele falava de dois mundos, ele falava de alma, ele falava de vida após a morte, certo? E Aristóteles, por ser monista, ele ia ter um outro conceito de metafísica. Então hoje nós temos a teologia de um lado, onde estão as religiões e as crenças religiosas, onde você tem que ter fé, ou você acredita ou você não acredita. Você tem do outro lado a ciência, com a sua observação empírica e as suas provas científicas do que é e do que não é. E no meio, nós temos aí a metafísica. O que seria a metafísica? A metafísica seria a parte da filosofia que tenta explicar o imaterial de maneira lógica e racional. Então ela pega os conceitos da teologia, conceitos de Deus, de alma, de outro mundo, de reencarnação, de vida após a morte, enfim, uma série desses conceitos que na teologia você basta ter fé, você crê ou não, e ela tenta aplicar o pensamento lógico e racional para tentar chegar a uma conclusão sem que seja necessária a fé, certo? Então quando você ouvir falar de metafísica, nós vamos estar falando sobre isso. Tá? Então vamos lá. Então, para Aristóteles, a essência de todas as coisas não estava
no mundo das formas, no mundo das ideias. Como nós falamos, ele acreditava que realmente só existia esse mundo. Então a essência das coisas poderiam ser observadas por elas mesmas. Certo? Então ele era adepto da observação empírica, de observar como o mundo funcionava, como as constelações funcionavam, como os animais funcionavam. Então esse tipo de observação, observação empírica, observação do mundo, como ele funciona, que vai dar base a toda a teoria aristotélica. Certo? O que Aristóteles dizia? Dizia que todo movimento é gerado por um movimento anterior. Certo? E isso pra gente, isso hoje é ciência, né? A primeira lei de Newton diz exatamente isso. Que o movimento parado tende a continuar parado até que algo movimente, ou um objeto em movimento tende a continuar em movimento até que algo pare, certo? Então, Aristóteles, 380 anos antes de Cristo, já dizia isso. Que um movimento só pode ser iniciado por outro movimento. E que o movimento não era ilusão, como dizia Parmênides e como dizia o próprio Platão, de que esse mundo era uma ilusão. Então não, para ele o movimento não era ilusão. Assim como Heráclito, ele acreditava que a essência da vida era o movimento. E que esse movimento é que faria a diferença entre as coisas aqui na Terra, certo? E aí ele vai dar a diferença do que são feitos os movimentos, né? Então ele dizia que toda matéria, primeiro, ela tem uma forma. Tem uma forma. Então, um cavalo tem uma forma de um cavalo, certo? Ou uma semente, vou dar o exemplo da semente, que é o mais comum e ele é mais fácil de entender. Uma semente, ela tem uma forma de uma semente. Mas ela tem dentro dela uma potência. Ela tem a potência de ser uma árvore. Certo? Então Aristóteles ele vai dar algumas determinações que eu vou listar aqui e vou explicar. Então primeiro ele fala em forma, ele fala em potência, ele fala em ato, em substância e em acidente. Certo? Então vamos lá. Então nós falamos que uma semente, ela tem a forma de uma semente. Mas dentro dela, ela tem a potência de ser uma árvore. Certo? Embora ela tenha a forma da semente e ela tenha a potência de ser uma árvore, em ato, ela é uma semente agora. Em ato. A sua substância não vai alterar. Então, um exemplo, para ficar mais fácil. Uma árvore, ela é uma madeira. Certo? Mas ela em potência, ela pode ser uma estátua, ela pode ser uma cadeira, ela pode ser uma mesa, mas a substância dela não vai alterar. O que vai causar essa alteração é um acidente, que pode ser uma força interior, no caso da semente, quando ela germina, ou uma força exterior, no caso de uma árvore que se transforma numa cadeira. E aí ele vai falar das causas para que isso ocorra. Então ele vai falar sobre causa material. Causa material é do que tudo é feito. Então qual é a matéria que é feita? Então uma árvore é feita de madeira, certo? A cadeira é feita de madeira. Aí ele vai falar sobre a causa eficiente. O que é a causa eficiente? É exatamente o que causa o acidente. No caso, um marceneiro. Então a causa eficiente de uma cadeira é um marceneiro, que pegou a árvore e transformou numa cadeira, certo? Causa formal. A causa formal é a forma que ela assume. Então se era uma árvore, ela tinha a forma de árvore. A partir do momento que teve a causa eficiente, que o marceneiro trabalhou naquela madeira e transformou ela numa cadeira, ela passa a assumir a forma de uma cadeira. Então a causa formal dela, naquele caso, é a cadeira, certo? E aí ele fala da causa final, que é o telos, que é o objetivo daquilo existir. Então isso é muito interessante que, para Aristóteles, tudo tem um objetivo para existir. Tudo. Então a causa final da cadeira é nós nos sentarmos. Certo? A causa final de uma mesa
podermos escrever em cima dela, enfim, poder desenhar, poder... A causa final é o objetivo de que ela existe, certo? Vamos dar uma paradinha aqui e pensar. Você fala assim, bom, então tudo tem um objetivo? E se eu perguntar para você assim, qual é o objetivo do mundo existir? Por que o rio corre, a água evapora, se transforma em chuva, e você vai dizer assim, bom, esse é o ciclo natural das coisas, é o ciclo da natureza. E eu digo, e a nossa vida? Bom, nós existimos exatamente porque a natureza funciona dessa maneira. Então nós temos os ciclos naturais que propiciam que a vida exista, certo? Mas, e se eu te perguntar, foi Deus que criou o mundo? E se Deus criou o mundo, qual é o objetivo dele ter criado o mundo? Porque se Aristóteles diz que tudo tem um objetivo, então qual é o objetivo do mundo? E aí começa a ter uma confusão, porque a maioria das pessoas, pela nossa criação judaico-cristã, ocidental, ela vai dizer que o mundo existe para que os humanos habitem nele, que é o que diz a Bíblia, certo? Mas então, se o mundo existe para que os humanos habitem, então nós não existimos porque a água corre nos rios, evapora, vira nuvem e chove. É o contrário. Se nós analisarmos a partir da lógica aristotélica, e se você me diz que o mundo existe para que os humanos existam, para que os humanos possam viver aqui, então na verdade a água corre, a água evapora, a água se transforma em nuvem, a água chove para satisfazer as necessidades humanas, e não o contrário. Entendeu o que eu quis dizer? Então, para Aristóteles, tudo terá um objetivo. Tudo tem a sua causa final. Então, a causa material é do que é feito. Então, por exemplo, uma estátua, ela pode ser feita de pedra. Essa é a causa material. A causa eficiente qual que é? É o escultor. Então, só que é uma estátua de cavalo, ela tem a forma de cavalo, mas em ato ela é uma estátua. Consegue entender? Vamos lá de novo, devagar. A estátua, ela pode ter uma forma de cavalo, certo? Essa mesma forma, a substância dela é a pedra, um exemplo. Mas em ato ela não é um cavalo, ela é uma estátua. E ela tem a potência de ser qualquer outra coisa que possa derivar de uma estátua de pedra. Ela pode ser pedregulho, ela pode ser uma estátua menor se a gente desgastar, enfim, ela pode virar um peso de papel. Só que para Aristóteles, essa forma, ela vai restringir a potência do que ela será. Então, por exemplo, uma estátua de pedra, uma estátua de um cavalo, do tamanho natural, ela não vai poder se tornar uma casa de 2 andares, porque a forma dela impede que ela tome essa outra forma. Ainda que incida uma causa eficiente sobre ela, ela é restrita, certo? Então nós temos a causa material, do que é feito, temos a causa eficiente, que é quem age sobre ela, temos a causa formal, que é a causa que assume, e temos a causa final, que é o seu telos, que é o objetivo de existir, certo? Então tudo bem. Então se tudo é movimento para Aristóteles, e o movimento que vai causar toda essa diferença das coisas no mundo, basta perguntar, qual é o primeiro movimento? Porque se um movimento gera um movimento, que gera outro movimento, que gera outro movimento, que gera outro movimento, nós chegamos sempre na mesma pergunta, que é, qual é o que gerou o primeiro movimento? Porque tem que ter começado uma hora, certo? E aí, Aristóteles vai dar a resposta que ele vai dizer que quem gerou o primeiro movimento foi o primeiro motor imóvel. E esse primeiro motor imóvel, ele não tem potência, ele é ato puro. Ele é o que é. E nenhuma causa incide sobre ele.
Bom, você deve ter já captado mais ou menos aí aonde a gente vai chegar. Porque se ele é o que é, e nada incide sobre ele, e ele é a causa primeira, muita gente vai dizer, então é Deus. Então Aristóteles disse que a causa primeira é Deus. E a resposta é não. Não. Embora alguns autores traduzam como Deus, quem vai dar esse conceito monoteísta mais lá na frente é São Tomás de Aquino, que ele vai fazer uma releitura das obras aristotélicas e ele vai colocar a causa primeira, o primeiro motor imóvel de Aristóteles como Deus. Mas Aristóteles nunca falou em Deus. Até porque esse conceito monoteísta de uma causa primeira divina, ele era estranho aos gregos. Eles ainda estavam muito próximos daquela mitologia que nós falamos no primeiro vídeo, lembra? De Caos, de Gaia, de que depois Zeus colocou ordem no universo e ele era cosmológico. Isso vai ter muita influência sobre a teoria de Aristóteles, principalmente quando nós vamos falar sobre política. Nós vamos ver como isso ainda é bem imanente na teoria dele, certo? Mas aqui, quando ele fala do primeiro motor imóvel, ele diz que algo que é ato puro, e ele não especifica o que é, até porque muito menos seria uma força consciente, que é a ideia que nós temos hoje de uma divindade única, um ser consciente. Aristóteles nunca pensou desse jeito. Então ele diz que algo que é ato puro em sua essência e que não tem nenhuma causa incidindo sobre ele, gerou o primeiro movimento, mas que ele tem que ser imóvel. Por que ele tem que ser imóvel? Porque se ele se movesse, algo teria que ter causado o movimento dele. Porque todo movimento tem uma causa anterior, certo? Então ele tinha que ser imóvel, não poderia ter nada incidindo sobre ele, e ele causaria o primeiro movimento. Mas como ele causaria esse primeiro movimento? Simples, por atração. Por atração. Por ser ato puro, por ser a essência do ato, sem nenhuma causa incidindo sobre ele tem tamanho poder que ele irradia atração sobre as matérias do universo, e essa matéria inicial que se moveu deu início a todo o movimento. Então, para Aristóteles, todo movimento era gerado por um outro movimento. Então, o movimento de tudo que tinha na Terra, ele era a causa do movimento da Terra. O movimento da Terra era a causa do movimento do nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele era causado pelo movimento das constelações. Então, para ele, tudo era uma sequência de movimentos irradiados. E a causa primeiro motor imóvel, ele era imóvel por ser ato puro. E nenhuma causa incidia sobre ele. E ele causou o primeiro movimento por atração. Certo? Um exemplo simples é de um ímã, por exemplo, como se você tivesse duas substâncias de ferro e de repente uma se transformasse num ímã e essa atração causou o primeiro movimento. Certo? E vai dar movimento a todas as outras. Bom, esse é o primeiro vídeo sobre Aristóteles. Acredito que nós faremos mais 1 ou 2 vídeos sobre ele, porque Aristóteles ele estudou sobre muita coisa e ele é um monstro da filosofia, assim tal qual Platão. Tanto que eu já disse no outro vídeo, até hoje, na verdade, nós estudamos 2 autores apenas, que é Aristóteles e Platão. Porque, embora ele fosse discípulo de Platão, ele divergia em muito alguns conceitos. E ele elaborou uma filosofia extremamente fina, assim, e elaborada, que até hoje ela dá suporte para muitas das teorias atuais. Tá certo? Espero vocês. Até a próxima aula. Um abraço.